Que algumas coisas que você faz todo dia e acha completamente normais podem ser, na verdade, o jeito que seu corpo encontrou de lidar com um trauma que aconteceu no passado? Se isso te deixou curioso, fica até o final. Você pode se reconhecer em mais coisas do que imagina. Imagina a cena. Você está conversando com alguém e, do nada, a pessoa levanta o tom de voz. Não é grito, não é briga, mas seu corpo reage como se fosse. Coração acelera, mão sua. Você fica com vontade de revidar ou de sair correndo. E depois você pensa: por que eu reagi assim? Foi só uma conversa normal. Só que para você, não foi. Porque em algum momento da sua vida, tom de voz altos significou perigo. E mesmo que hoje não signifique mais nada, seu corpo ainda está programado para reagir como se significasse. Esse foi apenas um exemplo. Mas existem pelo menos 7 coisas que parecem normais, mas são sinais de traumas. E vou te falar exatamente quais são. Já pega um cafezinho, apaga a luz e bora lá. Primeiro sinal: pedir desculpas excessivamente. Você se desculpa o tempo todo, por coisas pequenas, por existir, por pedir algo. Desculpa incomodar, desculpa perguntar, desculpa por estar aqui. E as pessoas acham que você é educado demais, mas não é educação, é medo. Medo de que se você não se desculpar, algo ruim vai acontecer. Porque em algum momento, não se desculpar teve consequência. Grito, silêncio, rejeição. Então você aprendeu: melhor pedir desculpas antes do que sofrer depois. Segundo sinal: dificuldade em dizer não. Não é sobre ser bonzinho, é sobre sentir que dizer não pode custar sua segurança, sua aceitação, seu lugar no mundo. Você diz sim quando quer dizer não. Aceita coisas que não quer. Fica em situações que te machucam. Porque dizer não no passado significou abandono, rejeição, punição. Então você aprendeu que sua sobrevivência depende de agradar. E aqui mora o perigo. Você vai acumulando ressentimento, raiva de si mesmo, exaustão. Porque viver dizendo sim o tempo todo não é viver, é sobreviver. Terceiro sinal: hipervigilância. Você entra num lugar e já sabe onde está cada saída. Você lê o humor das pessoas antes delas abrirem a boca. Você percebe mudanças mínimas no tom de voz, na expressão, no jeito de andar. E as pessoas acham que você é perceptivo, sensível, mas você não escolheu ser assim. Você precisou ser. Porque em algum momento, sua segurança dependeu de você antecipar o perigo, de ler sinais, de saber quando recuar antes de ser tarde. E mesmo que o perigo não exista mais, seu corpo não desligou o alerta. Você vive em estado de atenção constante, e isso te desgasta de um jeito que ninguém vê. Quarto sinal: minimizar as próprias emoções. Alguém te machuca, você diz tá tudo bem. Alguém te decepciona, você diz não foi nada. Você chora sozinho e depois finge que nada aconteceu. Porque você aprendeu que suas emoções incomodavam, que chorar era fraqueza, que reclamar era exagero. Então você engoliu, e continuou engolindo, até que virou automático. Mas aqui está o ponto delicado. Quando você minimiza suas emoções, você ensina os outros a minimizarem também. E aí você fica preso num ciclo onde ninguém te leva a sério, nem você mesmo. Quinto: você não consegue aceitar ajuda. Alguém oferece, você recusa. Alguém insiste, você se sente desconfortável. Porque no fundo, você aprendeu que depender de alguém é perigoso. Talvez porque, quando você precisou, ninguém veio. Ou pior, vieram, mas cobraram depois. Então você decidiu que era mais seguro fazer tudo sozinho. Sempre. E o pior de tudo? Você vive exausto, carregando peso que não precisava carregar sozinho. Mas pedir ajuda parece impossível. Porque vulnerabilidade, para você, não é força, é risco. Sexto sinal: você se sente culpado por coisas que não são sua responsabilidade. Briga entre amigos? Você sente que a culpa é sua. Alguém está triste? Você sente que deveria ter feito algo. Algo deu errado? Você assume a culpa antes de entender o que aconteceu. Porque você cresceu achando que era responsável pelo humor,
pela paz, pela felicidade dos outros. E quando algo dava errado, a culpa sempre caía em você. Então você internalizou: se algo tá ruim, é porque eu falhei. Mas tem algo ainda mais delicado nisso. Você carrega culpas que não são suas, e isso te impede de viver leve, porque você está sempre tentando consertar coisas que você não quebrou. 7º sinal: você tem dificuldade em confiar nas coisas boas. Quando algo bom acontece, em vez de curtir, você fica esperando o outro sapato cair. Conseguiu aquele emprego, mas será que vou conseguir manter? Conheceu alguém legal, mas quanto tempo até essa pessoa me decepcionar? Você não consegue relaxar na alegria, não consegue acreditar que as coisas boas podem simplesmente ficar. Porque no passado, toda vez que você se permitiu ser feliz, algo ruim veio logo em seguida. Então você aprendeu a não confiar no que é bom. Isso cria um jeito de viver muito doloroso. Você sabota suas próprias conquistas antes que alguém faça isso por você. Você se afasta das pessoas antes que elas te abandonem. Porque na sua mente, se você controlar a dor, ela dói menos. Mas a verdade é que você acaba criando exatamente o que tenta evitar. E aí fica preso num ciclo de eu sabia que não ia dar certo. Não porque não ia mesmo, mas porque você não deixou. Agora, a verdade é que reconhecer esses sinais não significa que você está quebrado. Significa que você sobreviveu, que você encontrou jeitos de se proteger quando precisou. E isso não é fraqueza, é estratégia. Mas também é verdade que o que te protegeu no passado pode estar te aprisionando agora. Aquelas defesas que te salvaram quando criança, hoje elas te impedem de viver plenamente. Aquele alerta constante que te manteve seguro, hoje te rouba a paz. Aquela desculpa automática que evitava conflito, hoje te faz desaparecer nas suas próprias relações. O problema não é que você desenvolveu essas estratégias. O problema é que você não precisa mais delas, mas seu corpo ainda não sabe disso. Você está lutando batalhas que já acabaram, fugindo de perigos que não existem mais, se protegendo de pessoas que talvez só queiram te amar. E o mais difícil de tudo é que essas proteções parecem parte de quem você é. Você nem lembra mais como é viver sem elas. Mas isso não significa que você precisa continuar carregando esse peso. Minha opinião, você não precisa carregar isso sozinho. Você não precisa continuar vivendo no piloto automático, reagindo a ameaças que não existem mais. Reconhecer esses padrões já é o primeiro passo. O segundo é permitir que eles mudem. E olha, se você percebe que esses comportamentos estão te impedindo de viver, não tem problema nenhum em buscar ajuda profissional. Conversar com um psicólogo pode fazer toda a diferença. E aí, você se identificou com algum desses sinais? Comenta aqui embaixo qual